Organizar um chá de bebê em meio à correria dos 9 meses de uma gestação, às vezes pode se tornar um grande empecilho para as futuras mamães. E foi pensando nisso que o Michel resolveu criar um site para facilitar a organização desses eventos, tanto para elas como para os convidados. Quando eu ainda trabalhava no mercado corporativo, toda vez que alguma das meninas ficavam grávidas ou a esposa de algum dos meus colegas ficavam grávidas, a gente sempre se unia e cada um dava um pacote de fralda. E muitas das vezes eu esquecia de comprar esse pacote de fralda e algumas vezes eu saía para comprar durante o expediente do trabalho para trazer para poder contribuir. E além disso, muitas vezes as pessoas que recebiam aquele monte de pacote de fraldas acabavam não tendo espaço para guardar as fraldas dentro de casa, ou a criança, depois que nascia, tinha alergia àquela marca de pacote de fralda. E a ideia surgiu de entregar essas fraldas aos poucos, um site em que eu não precisasse sair do meu trabalho para comprar e que a gestante que recebesse essas fraldas não precisasse estocar em casa, recebesse aos poucos. A ideia do Michel saiu do papel e evoluiu. Veja só como no site é possível escolher o presente que a mamãe deseja ganhar e pagar por ali mesmo, sem precisar se deslocar até uma loja. Atualmente, o site recebe cerca de 300 mil visitas por mês, sendo que o custo para manter o portal é o mesmo, independente do crescimento da clientela. Esse tipo de negócio que o Michel e o sócio criaram é chamado startup, que são companhias ou empresas que estão no início das atividades e buscam explorar ideias inovadoras no mercado. As startups normalmente estão ligadas à tecnologia e procuram desenvolver um modelo de negócio escalável e que seja repetitivo. Você vai suprir uma dor de mercado, uma dor que foi percebida em algum momento, dentro de um modelo que seja fácil de você repetir, tem que ser bem específico e tem que ser uma solução que seja repetível, né, de maneira fácil. Então não pode ser algo muito complexo e tem que ser escalável. Então ele tem que ser de maneira fácil, ela tem que ter essa possibilidade de crescimento, né? Então isso é importante para que se constate que seja uma startup. Normalmente as startups daqui no Brasil e na verdade no mundo todo mesmo, elas são mais focadas em soluções digitais, porque são maneiras mais fáceis e ágeis, né, de solução. O termo startup começou a ser popularizado nos anos 90, quando surgiu a primeira grande bolha da internet. E até hoje muitos empreendedores surgem com ideias inovadoras e promissoras. Mas vale lembrar que a fase inicial de uma startup é sempre marcada por incertezas. Ideias aparentemente rentáveis podem se revelar inaplicáveis. Foi o que aconteceu com o Carlos. Ele tem uma startup que visa organizar a vida financeira de pequenos prestadores de serviço, como jardineiros, encanadores e piscineiros. Atualmente o negócio vai bem, mas nem sempre foi assim. Erro faz parte do seu dia a dia. A gente criou a empresa com uma filosofia, a gente foi migrando ela ao longo do tempo, mas com base em quê? Não com base em acertos, com base em erros. Então, no nosso caso, a gente errou várias vezes. A gente errou em contratações, erramos em sócios, erramos até em fundadores, erramos em mercado, erramos em estratégia, erramos em comunicação. Eu acho que se você colocar tudo que existe em uma empresa, nós erramos sistematicamente em cada ponto dela, a ponto da gente duvidar da nossa própria capacidade profissional em cima desses erros. Como a gente sabe que a gente está dando certo? Como a gente sabe que esse modelo está sendo validado? Simplesmente no dia a dia. No dia a dia, a gente acerta, a gente erra, a gente acha que alguma coisa vai fazer diferença, mas na verdade não faz. Às vezes, um ato simples, 10 graus para a direita, 10 graus para a esquerda, pode fazer uma grande diferença. Então, para você falar assim, ó, eu tenho uma startup e ela está realmente rodando, é você validar o seu modelo, é você ter certeza de que alguém está usando e dela está fazendo diferença. A fim de auxiliar e abrigar projetos e startups, o Parque Tecnológico de São José dos Campos criou o Nexus. Desde 2005, o Programa de Inovação e Aceleração visa dar suporte a ideias e projetos ainda em fase de elaboração, como no caso da startup do Michel, que está instalada lá dentro. De lá para cá, especialistas do parque perceberam que os projetos e as empresas tinham trajetórias e conceitos bem diferentes e, por isso, necessidades muito específicas.
um método único de trabalho já não atendia bem propostas tão diversas. O programa como todo ele é um facilitador no desenvolvimento. A gente acredita que você sozinho já consegue fazer bastante coisa, mas quando você está conectado, você não tem limites. Então, esse é o grande objetivo de você se inserir no ambiente que tem outras startups, que tem rede de mentores, rede de investidores. E como eu falei, o processo seletivo já é uma capacitação. Então, mesmo ele não tendo sucesso, mas ele já vai aprender sobre modelo de negócio, plano de negócio, startups digitais. Então, ou seja, a gente já tenta, desde o processo, ser extremamente dinâmico. Hoje, a gente tem 3 grandes programas. O Nexus Labs, que é para quem está early stage, que está bem no início. Hoje, a gente tem 15 startups nesse estágio. Depois a gente entra no Nexus Growth, que é onde está tanto a incubadora como a aceleradora, e são mais 35 startups nessa fase. E depois a terceira e última fase, que é o Nexus Scale Up, que nós temos 67 pequenas, médias e grandes empresas, ou seja, um total de 120 startups, pequenas e médias e grandes empresas inseridos nesse hub de inovação que se chama Nexus. A iniciativa tem chamado cada vez mais a atenção de novos empreendedores.